Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Gente, nessa quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, ou dia de quem trabalha, né? Que é dia de feriado, né? O pessoal aproveitar. Devia ser ao contrário, né? Dia do trabalhador é o dia que mais você trabalha, né? Mas tudo bem. Não? Não. A gente merece uma folguinha, né? Vamos pensar no caso, né? Mas depois da entrevista, todo mundo dá de folga. E eu hoje tenho a honra de receber aqui no nosso programa as fisioterapeutas Eduarda Recalcati. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui no programa com vocês. Prazer é todo meu. E Vanessa Contini. Bom dia, Vanessa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Então, e a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse universo, né, de fisioterapia, que muitas pessoas não gostam de fazer fisioterapia, né? Sim, poucas pessoas gostam de fazer fisioterapia, vinculam a fisioterapia como algo ruim, e na verdade é uma coisa muito boa. Exatamente, necessária. Necessária, exatamente. Mas eu acho que tiveram experiências, às vezes, ruins ou negativas com a fisioterapia, então criam esse falso pensar sobre a fisio. Mas a gente tenta sempre desvincular isso e mostrar que a fisioterapia tem uma importância gigantesca na vida das pessoas. E por isso que eu fiz questão de falar, porque a gente ouve relatos, né? Eu fiz fisioterapia, eu não gosto de fazer, por que eu vou fazer? E muitas vezes a gente sabe, tem relatos de pessoas que estavam acamadas e só com a fisioterapia, claro, com todos os medicamentos e tudo, mas elas conseguem uma reabilitação muito mais rápida do que o normal, do que se não estivesse fazendo nada, né? Então, isso que a gente gosta de trazer para realmente que as pessoas entendam que é necessário e que sim, tem muito efeito. Exatamente. Vamos falar um pouquinho então sobre a clínica gradual? Vamos sim. Primeiro, acho que a gente vai se apresentar rapidinho, pode Exato. ser? Vamos lá. Quem conhece vocês, não conhece, vamos lá conhecer. Vamos conhecer. Meu nome é Eduarda Recalcati, eu sou fisioterapeuta formada pela UniOeste. Há mais ou menos 1 ano já estou atuando na área. Tenho uma formação agora em saúde da mulher, então eu trabalho atualmente com essa área que trata tanto a parte de oncologia, ginecologia, obstetrícia e uroginecologia. E eu tô focando bastante nessa parte, né? Atuando com as pacientes, mas também a gente faz uma reabilitação meio geral por enquanto. Então, a parte da ortopedia a gente também tá atendendo. Olha só que maravilha. E a Vanessa? Então, meu nome é Vanessa Contini, eu sou formada pela Univel, lá em Cascavel. Eu já trabalhei com Pilates, né, em estúdios de Pilates e também com a parte da reabilitação ortopédica. Eu tenho um curso de reabilitação de pós-operatório de joelho, então eu atuo bastante com essa parte de reabilitação de pós-operatórios também. Eduarda, eu gostaria que você entrasse um pouquinho nesses trabalhos que vocês fazem na clínica gradual, porque me chamou muita atenção realmente, e eu acho que são poucos os profissionais que estão oferecendo esse trabalho, principalmente oncológico. Isso. Assim, a clínica gradual, ela já tem uma atuação aqui em Toledo há mais de 30 anos. Ela iniciou com a fisioterapeuta Márcia Busanello, que ela foi minha professora na graduação. Ela é atualmente docente da UniOeste, então ela tem dedicação exclusiva lá. E também a clínica pertence à irmã dela, a Cristiane Busanello, que é nutricionista, que também trabalha na clínica. Legal. Então, a convite dela, há 1 mês atrás, mais ou menos, nós iniciamos uma nova fase, um novo processo na clínica de fisioterapia. E sim, essa parte da oncologia é uma questão que está vindo muito nova. Sim, e muitas pessoas não têm muita noção da atuação, principalmente da fisioterapia. E muitas mulheres também não sabem como a fisioterapia pode auxiliar, né? Tanto no processo do tratamento, como no pós, que desencadeia diversos problemas, né? Então, ainda não tem uma noção de como que a fisioterapia na saúde da mulher pode vir para ajudar. E daí agora a gente está com propostas bem interessantes na clínica, realmente para mostrar o quanto é importante esse trabalho e que as mulheres têm com quem contar e quem procurar para tratar alguns problemas que elas podem vir a desencadear depois do tratamento do câncer. Eduardo, até eu já vou deixar um convite para você aqui no ar. Nós temos o programa, né, do Sendo Eudrica, que vai ao ar amanhã, sexta-feira, onde realmente ela trabalha e trata esses casos, né, de oncologia. E eu já vou deixar um convite aqui, vou te conectar aí com a Drica, para que você venha em outro momento para falar exatamente da fisioterapia
para mulheres ou homens, né, que estão passando pela doença do câncer, que eu acho isso um assunto de extrema importância. E que bom que nós temos uma clínica em Toledo que está se especializando, que já está especializada no caso, né, para trazer realmente um conforto, né, para essas pessoas. Sim, exatamente. Dentro da área da saúde da mulher, muito se foca na gestação. Uhum. E assim, não é só a gestação que a gente trata, né, com essa graduação, com essa especialização. Então, tem toda a parte de repercussão na área da uroginecologia, na parte da oncologia, que a gente precisa ter um olhar mais detalhado para isso e também conseguir ajudar essas mulheres. E olha que bom, parabéns, viu? Pela clínica estar assim, realmente preocupada também com essa outra área, né? E a Vanessa? Você está o quê? Mais questão de pilates? Como está na clínica? Lá na clínica eu estou atuando na parte do pilates e também da fisioterapia, né? Então, como você comentou antes, assim como tem muitas pessoas que não gostam de fazer fisioterapia, tem muitas pessoas que não gostam de fazer o pilates também, né? Por às vezes ser uma atividade ali um pouco mais lenta, né? Devagar, mas o pilates é um exercício que trabalha o corpo como um todo. Então, além de trabalhar toda essa parte de flexibilidade, de alongamento, trabalha muito a questão da postura. Então, hoje em dia, né, a gente é acostumado a ficar mexendo muito no celular, na frente do computador, Exatamente. né? Então, a gente acaba sempre ficando com a postura mais confortável para nós, né? E o Pilates trabalha muito essa questão da postura, do fortalecimento. Então, muitas pessoas falam assim, mas eu faço academia, eu já fortaleço, mas, como eu falei, o Pilates, como ele trabalha o corpo como um todo, é diferente do que a academia, né? É diferente. E, além disso, também, eu trabalho com a parte da fisioterapia, então, a parte de reabilitação de pós-operatório de joelho. Eu fiz um curso de 4 dias aí com o Felipe Fumé. Então, foi muito interessante para trabalhar toda essa parte de pós-operatório ali, que tem que começar já imediato, né? Tem muitas pessoas que demoram para começar o tratamento, né? A reabilitação após uma cirurgia, e com isso vai dificultando o tratamento também, né? Então, quanto antes iniciar é melhor. E também a gente trabalha muito com a parte da liberação miofascial. Então, a liberação miofascial ajuda muito ali a aliviar as tensões musculares, né? Então, por mais que você pratique uma atividade física, fortaleça, a gente sempre tá tenso, né? Sempre. Então, o estresse ali do trabalho, né? Faz com que a nossa musculatura, ela vai tensionando, né? E com a liberação miofascial, a gente consegue ali aumentar a circulação sanguínea e com isso vai gerando alívio das dores também. E hoje a clínica gradual ela está situada onde? Ela fica localizada atrás do ginásio do Colégio La Salle, do lado do Café Pitaia. Uma clínica bem de esquina. Sim, bem... Uma tentação para nós. É tentação nada, daí a gente une o útil ao agradável, né? Sai da físio, vai pro café. Claro. Para quem gosta, né? Uma boa pedida. É bem na área central, realmente, né? E eu acredito, assim, que quando a gente une o útil ao agradável, tudo faz bem. Quando a pessoa faz uma cirurgia, muitas vezes, até por orientação médica, eles estão antecipando, né, os tratamentos, assim, os pós-tratamentos, né? Até no caso da clínica, eu acho que tem uma indicação médica, assim, muito mais rápida, porque há um tempo atrás não se falava muito, né? A pessoa fazia cirurgia, pronto, ia para casa e não tinha uma orientação para que isso acontecesse, né? E hoje não, existe todo um trabalho de fisioterapia que vem muito forte pós-cirúrgico. E isso faz com que realmente as pessoas tenham uma reabilitação muito mais rápida. Porque nenhum praticante de esportes é um jogador. Às vezes ele tem uma torção, alguma coisa lá em 2, 3 dias, às vezes nem isso ele já está de volta. Por conta disso, é todo o trabalho que tem de um fisioterapeuta. E hoje em dia também os médicos estão indicando muito mais a fisioterapia, né? Exatamente. Então, isso facilita muito mais, porque acho que hoje eles estão vendo que o pós está sendo melhor com a fisioterapia, né? Então, eles indicam já de imediato mesmo.
E até fazendo uma colocação junto, a gente percebe que os pacientes que são encaminhados, às vezes até no pré-operatório, que fazem uma iniciação com a fisioterapia, uma preparação para a cirurgia, estão tendo resultados muito mais positivos do que aqueles que fazem só o pós-operatório, a fisio pós-operatória, né? Então, assim, aqueles médicos que indicam os pacientes já no pós-imediato têm um resultado bem legal, mas aqueles que vêm já com uma preparação antes da cirurgia estão tendo resultados bem bacanas. Muito bons, né? Muito bons. E na clínica gradual, além de fisioterapia, além de pilates, o que mais vocês oferecem? Também tem a parte de nutrição, que daí é com a Cris. E também a gente tem outras técnicas. Como as meninas, as donas da clínica, a gente entrou novas, elas também trouxeram novas tecnologias para agregar e integrar na clínica, né? Então, hoje a gente está trazendo a parte de tração lombar e cervical. O Ondas de Choque, que é uma tecnologia super bacana que está vindo para o mercado da fisioterapia e também da medicina, né? As botas pneumáticas, que é o que a gente chama de pressoterapia, também muito utilizada na parte de drenagem linfática, recuperação de atletas. Também a gente está com bastante coisa legal da fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência. Então, hoje na clínica a gente conta com 3 tipos de laser, que é a manta de LED, o laser mais o LED cluster e a ponteira de laser. Então, assim, são técnicas bem legais para a gente utilizar, principalmente na parte da recuperação tecidual, né, no processo cicatricial. Isso no processo cirúrgico. No processo cirúrgico, ou também, às vezes, fiz um corte, fiz uma cirurgia não ortopédica, mas estética, e preciso fazer uma correção de uma cicatriz, a gente utiliza o laser. Nós temos também o Compex, né? Isso. Então, que é muito bom ali pro pós-operatório de joelho, né? Principalmente, porque no pós-operatório acaba ocasionando uma inibição artrogênica, né? Ali, principalmente do quadríceps, porque como o paciente sente dor, acaba ficando imobilizado, não pode fazer a descarga de peso total ali da perna, né? E isso acaba diminuindo ali a força do quadríceps, né? Diminuindo também a ativação do quadríceps, né? Então, a gente tem o Compex para estar ajudando nessa parte, né? Que é a eletroestimulação para estar fazendo a ativação novamente desses músculos ali da coxa. E compensa, né? E a recuperação é bem mais rápida também. Sim, até mesmo a gente fazendo essa ativação dessa musculatura antes de iniciar os exercícios é importante também. Além de todos esses trabalhos, vocês também têm convênios, né? Atendem por convênios. Sim, nós atendemos por vários convênios. Convênio da Caixa, convênio da Copel, da Sanepar, do SAS, do Siscopar, que é pelo SUS, Unimed, e acho que são esses. Aí também tem o Sinan, que é uma coparticipação, né? Sim. Acho que são esses os convênios que a gente atende. E particular também. Sim, os particulares também. Então, as pessoas que gostaram ou gostam de fisioterapia, não necessariamente precisa ter algum tipo de cirurgia. A pessoa gosta, quer fazer uma fisioterapia, de repente até para aumentar a musculação, ou fortalecer, acho que é a palavra certa, né? A musculação também pode fazer? Ou é só em caso de clínica médica, alguma coisa assim? Não, o paciente pode nos procurar. Não necessariamente ele precisa vir com uma indicação médica. No caso, como a Vanessa falou, até a parte de liberação miofascial, a parte de drenagem, de liberação de ATM, que é da articulação temporomandibular, que muitas pessoas têm problemas com isso, né? Então, não precisa ter um encaminhamento médico. É só o paciente ter essa necessidade de ter o atendimento e nos procurar. Bem tranquilo. Então, recentemente vocês participaram do nosso network de experiências, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que foi para vocês participar. Bom, eu acho que tudo que vem a agregar para nós, principalmente sobre trocar ideias, e eu acho uma coisa muito importante quando a gente troca ideias com mulheres, e mulheres empreendedoras, que é uma coisa que hoje em dia a gente encontra muito tabu ainda. Porque empreender e ser mulher, agora que estão andando juntos, né? Antigamente o empreender era mais para homens, as mulheres tinham outras funções, né? Então eu acho que fazer parte de uma troca de experiência com mulheres empreendedoras é de grande enriquecimento para nós, né?
E assim, igual a área que eu procuro sempre, que eu trabalho, né? E que eu procuro sempre falar para minhas pacientes é o seguinte: a gente nunca tem que deixar de lado a parte de ser mulher e trocar informação com outras mulheres. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa troca de informações, tanto na parte de empreendedorismo, tanto na parte de criação de filhos, a parte do matrimônio. Então, assim, Exato. eu acho que é muito importante a gente fazer essa troca de conhecimentos e de ideias com outras mulheres. Que maravilha. E você, Vanessa, qual foi a sua experiência? A experiência foi muito boa, né? Até mesmo ali conhecer outras pessoas, né? Trocar ideias diferentes também com outras mulheres, né? E também para a gente mostrar o nosso trabalho, né? Então, foi uma experiência muito boa estar trocando ideias. Que maravilha. E nós já fizemos o 6º encontro, né? Sábado passado. E como vocês já viram, as entrevistas, daqui a pouquinho começam a sair também os vídeos. Para quem não foi, o de maio já está sendo preparado e com muito amor, com muito carinho. E a gente tomou uma decisão muito legal que nós vamos ter todos os meses, né, Marta? Todos os meses vamos ter o nosso encontro, do nosso network de experiências, porque é isso que a gente está colhendo, né? São conexões, nós estamos colocando um grupo de empresárias que estão se apoiando, né? Que estão se conhecendo, trocando experiências, trocando as suas dúvidas, as suas conquistas principalmente, e é isso, né, as mulheres se apoiando e também conhecendo o trabalho que faz, né. Eu não conhecia todo esse trabalho que a Clínica Gradual tinha para oferecer, e como isso é importante, né, e como cria conexões entre as mulheres. Então, acho que esse é o nosso propósito. E como eu já falei já em várias entrevistas, né, acho que a gente está seguindo firme nele e é por isso que esse programa existe e que venham muito mais mulheres se juntarem a esse grupo, né? Hoje nós estamos, assim, bem fortalecidos, um evento que começou com 8 mulheres, né? Começou pequenininho aqui na Gazeta, agora não cabe mais aqui, então nós estamos realmente cada vez mais aumentando esse número de mulheres que querem estar juntas, né? E como você falou, né? Essa questão de um tabu da mulher empreendedora, que ela tem que ser os dois ao mesmo tempo, tem que ser mulher e tem que ser empreendedora. E para nós, isso ele é ainda bem trabalhoso, né? Porque a gente tem que, muitas vezes, deixar muitas coisas de lado para empreender. Porque empreender não é fácil, né? Acho que nada nessa vida é fácil, mas você colocar a cara a tapa para alguma coisa dar certo é mais difícil ainda, né? É desafiador, né? É desafiador, exatamente. É desafiador. Eduarda, eu vi muito que a clínica de vocês, ela é uma clínica assim que ela está muito interagindo com as mulheres realmente, né? Quais os outros serviços que vocês têm lá e que vocês oferecem que é exclusivo para as mulheres? Atualmente a clínica conta com atendimento de fisioterapia pélvica. Então, quando eu iniciei na clínica, eu trouxe esse atendimento junto. A clínica não contava com esse tipo de serviço, então há mais ou menos um mês a gente começou a atender mulheres com demandas na área da pelve. Então, assim, demandas na parte de ginecologia, uroginecologia e na parte de obstetrícia também. São serviços que estão sendo bem encaminhados. E como é que é a aceitação da mulher? E também tem um tabu, né? Da mulher não querer ou ela acha que ela não precisa. Assim, é muito difícil, porque a parte da fisioterapia pélvica, ela é feita, às vezes, de uma maneira mais invasiva. Porque a fisioterapia pélvica trata uma região íntima da mulher, né? Que é o assoalho pélvico. Então, quando acontece algum tipo de disfunção nessa região íntima dela, nesse agrupamento muscular, ligamentar, então a gente tem que interagir e tratar ali naquele local. Então, assim, muitas delas ainda têm muita vergonha, é difícil vir o atendimento para nós, então, assim, o médico muitas vezes tem que fazer essa indicação para o paciente vir. Às vezes ele não vem direto. E, assim, muitas mulheres estão sofrendo com esses problemas. Então, assim, muitas mulheres hoje em dia perdem xixi, muitas mulheres têm dor na relação sexual, muitas mulheres têm desconforto durante a gestação e não sabe que existe um serviço especializado para isso.
Então, assim, a gente está tentando buscar mais pacientes e mostrar para elas a importância da fisioterapia também nessa região íntima da mulher. Uhum. Que muitas vezes aquilo que ela tem vergonha de falar seria tão fácil, né? De resolver, muito prático, às vezes muito rápido também. E aquela questão realmente de tabu, né? De achar que, é normal, porque tem uma certa idade. Gente, não é normal. Exatamente. Uma coisa que a gente bate bastante na tecla é que essas coisas não são normais. Tem gente que fala, porque é normal perder xixi. Perder xixi não é normal. Porque eu já tô mais velha, com uma certa idade. Então, tudo que tá acontecendo de mudança no meu corpo tá sendo normal, é da idade. E não é. Então, a gente vem para mostrar que a gente tem que tratar essas coisas, essas disfunções, que é o que a gente chama, para que com o passar do tempo e conforme a idade vem chegando, não acontecer algumas coisas, né? Como a perda de urina. Tem muitas mulheres que têm 70 anos hoje em dia e usam fralda, porque não trataram antes, né? Esse distúrbio ali na região do assoalho pélvico. Então, assim, a gente realmente vem para mostrar que perder xixi não é normal, ao tossir, perder xixi não é normal, ao dar risada não é normal. Uma coisa muito importante também é o sentir dor na relação sexual não é normal. Então, assim, a gente tem técnicas e tem terapias para auxiliar nisso. Então, olha aí, mulherada, né? Pelo amor de Deus, não vamos ficar com problemas e não vamos ficar quieta, sofrendo sozinha. Então, quando a gente sabe que tem soluções, né? Exatamente. E para gestantes, o que vocês têm lá? Então, aproveitando o assunto, né, das mulheres gestantes, o Pilates também ajuda muito na qualidade de vida para essas mulheres, né? Então, não só para aquelas que querem o parto normal, mas também para estar ajudando ali a ter uma gestação mais tranquila, né? Porque ali pelo crescimento da barriga, né? Então acaba ocasionando muitas dores na lombar, né? Então o Pilates ele vai estar ajudando nessa parte de alívio das dores, né? De mobilidade, de alongamento e também para aquelas que querem ter o parto normal vai ajudar também, né? Porque ajuda ali a fazer a abertura do assoalho pélvico. Então é uma boa opção também para essas gestantes ter uma gestação mais tranquila e com menos dores também. Olha só que fantástico, gente. Então, a clínica, ela trata o antes, o durante e o depois. E o depois. E é muito interessante essa parte do antes, durante e depois, porque hoje o nosso sistema de saúde, ele tá muito voltado para a parte de tratamento. E a gente quer desmistificar um pouquinho isso e trazer um pouquinho para a parte da prevenção. Então, não deixe para procurar um profissional da saúde só para tratamento. Procure para prevenção também. Sim. Eu acho que se a gente pensar nessa parte mais preventiva, a gente não se entope de remédio, a gente não superlota as clínicas médicas, os hospitais. Então, se a gente começar a fazer essa parte mais preventiva, tanto com o Pilates, tanto com uma liberação miofascial, com uma drenagem linfática, com qualquer outra técnica, né? A gente evita muitas consequências futuras. E como diria um velho amigo meu, prevenir ainda é o melhor remédio. Exatamente. Né? Então, previna-se. Para marcar um horário para conversar com vocês lá na clínica, como é que faz? Telefone, contatos, redes sociais? Então, para marcar um horário lá na clínica, tem a nossa secretária. O número de telefone da clínica vai estar aparecendo aí na telinha para vocês. Mas também pode procurar tanto eu como a Vanessa nas nossas redes sociais. Ou também entrar por meio da rede social da clínica. É bem tranquilo. Que é Clínica Gradual? Clínica Gradual. E o teu é? Eduarda Recalcati. E o seu, Vanessa? Eu, Vanessa Contini, _. Então, olha aí, ó, gente. São duas profissionais excelentes. Eu não conhecia realmente o trabalho da Clínica Gradual. E dá para ver, assim, que, gente, é um universo de possibilidades, onde você pode estar cuidando do teu bem-estar. E olha quantas dicas interessantes nessa entrevista de hoje, né? Foi fantástico, ó. Isso. E tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar, que de repente a gente tenha esquecido de conversar aqui sobre a clínica? Sei que tem mais coisas, né? Pra gente poderia se aprofundar em cada assunto, né? De uma maneira mais profunda, mas o tempo aqui também é pouco, né? Sim, mas acredito que a gente conseguiu demonstrar bastante do que a gente faz na clínica. E caso alguém tenha alguma dúvida ou interesse, a gente convida para ir nos visitar na clínica, Isso. né? Marque uma sessão com a gente e venha descobrir todas essas possibilidades e todos os tratamentos que existem dentro da área da fisioterapia, do Pilates, da nutrição, enfim. Aí tem a nutricionista também, Tem né? a nutricionista também, Então, gente, olha... A Cris é nutricionista fazem anos. Atualmente ela é docente também do curso de nutrição e ela é coordenadora de curso, do curso aqui em Toledo.
Toledo, da Unipar, mas ela já tem uma bagagem bem grande. Bem extensa. Ela trabalha bastante com a área renal, pacientes com problemas renais, e também com a área do lipedema, que é uma coisa que acomete bastante mulheres. Exatamente. Vanessa, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade e eu convido também todos lá a conhecer a clínica e fazer um atendimento com nós e conhecer todos esses benefícios que a fisioterapia pode estar trazendo para todos nós. Então, olha só que bacana. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Eduarda. Obrigada a vocês. Se vocês gostaram dessa entrevista, curta, compartilhe, manda para as amigas e realmente agende um horário. Vão até a Clínica Gradual, conheçam e, claro, usufruam da qualidade dos serviços prestados lá. Então, gente, fique com Deus e amanhã é sexta-feira, né? Então, até amanhã.